E aí, meus irmãos, tudo na santa paz? Queremos aí desejar as boas-vindas a você que está conhecendo hoje o nosso canal, a você que já conhece o canal e vai acompanhando aí a sequência da sessão da Sã Doutrina. Queremos te agradecer por esse acompanhamento, sempre te lembrando aí que você curta aí o canal, faça seus comentários, coloque suas posições, compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam ouvir da verdade do Senhor. O objetivo nosso, ao aprofundar no ensino de Jesus, é para trazer à tona a sã doutrina de Cristo. A sã doutrina não é um conjunto de conhecimento teológico que mistura palavras do Senhor com a opinião de homens. A sã doutrina é a pura e simples doutrina de Cristo Jesus, o ensino de Cristo Jesus. E assim como a igreja do primeiro século repetia, nós queremos repetir incansavelmente, encorajando-nos uns aos outros à prática, e aumentando esse conhecimento através de um comprometimento para uma mudança de vida. Que Deus abençoe você, o Espírito Santo fale contigo e continue enriquecendo nossa vida com a prática dessas verdades. Semana passada, no episódio passado, nós lemos Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 12, Hoje nós pretendemos, a partir do 13, seguir compreendendo. Existem eixos de ensino, existe sínteses, né? Temas sínteses que Jesus usa. Do 13 ao 16, por exemplo, ele está falando sobre a nossa identidade, ele define a identidade de um discípulo, de alguém que segue a ele. E do 17 ao 20, ele aprofunda na importância que é para o discípulo cuidar, ouvir, se exercitar, meditar na lei do Senhor. Então vamos lá? Quer ler aí, Glaston? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aleluia. Como vimos na semana passada, do capítulo 1 ao capítulo 12, relata o momento em que Jesus sobe até a montanha e começa a trazer um ensino aos discípulos. E o eixo, a parte central desse ensino, era mudar os paradigmas com que os discípulos tinham como referência sobre o que era uma vida boa. O que era felicidade? Felicidade era o cara ter muita coisa. Jesus ensina, felicidade é quem é humilde de espírito. Felicidade é o cara que está morrendo de rir. Aí Jesus ensina, feliz é quem chora, porque vai ser consolado. Feliz é quem retém muitas coisas para si. É o pensamento normal. Jesus ensina, feliz é o manso, porque no final ele vai herdar toda a terra. Então Jesus começa a virar de cabeça para baixo o paradigma que os discípulos tinham sobre o que era uma vida feliz, uma vida plena, o que era uma vida abundante. Mateus 5, de 1 a 12, está definindo o que é uma vida abundante. E nada tem a ver com autossuprimento, autossatisfação e autoproteção. Certo? A partir daí, para demonstrar o comprometimento de Deus com esse ensino, ele começa a ensinar sobre nossa identidade. Ele não diz, vocês têm que ser o sal da terra. Já viu essa parada? Você tem que ser o sal da terra, você tem que ser a luz de onde você está. Já viu essa parada?
Ele não diz isso. Ele diz, vocês são o sal da terra. Você trouxe esse resumo do 1 ao 12. Bacana. Esse resumo que veio sobre os ensinamentos de Jesus. Repara que o Senhor prepara do 1 ao 12, ele prepara o discípulo para depender dele. Então, aquele padrão do mundo de autossuprimento, de autossaber, de defesa da imagem, ele é destruído do 1 ao 12. Então, quando esse caráter destrutivo, quando ele é morto, ele é esmagado, ele é jogado fora, ou melhor, ele é morto através do batismo, novo nascimento e ser cheio do Espírito Santo, aí sim consegue se entender de fato o que o Senhor está falando nos ensinamentos do 1 ao 12. Então, do 1 ao 12, como o Senhor não trata nada das pontas para o eixo, como o Senhor não apara galhos, ele trata a raiz, então ele tratou a raiz. E eu vou falar um trem bem bacana que serviu para a minha vida. Do 1 ao 12 é uma prática de dependência única e exclusiva do Espírito Santo de Deus. Se eu não depender única e exclusivamente do Espírito Santo de Deus, como Mateus 5, do 1 ao 12 nos ensina, eu não vou conseguir entender do 13 em diante, que são as práticas reais, diárias. Como o Eric acabou de falar, aqui o Senhor não fala que serão, Nem que tem que ser. Nem que tem que ser. Se receber o Espírito de Deus, se está inserido no corpo de Cristo, se está progredindo nessas bem-aventuranças, nesses ensinamentos do Senhor, não significa que esteja praticando no ápice, mas está no caminho com o Senhor, praticando essas coisas. Aí sim consegue enxergar do 13 em diante com maior clareza, e aí sim vai entender que não é capaz de cumprir. Aí o Espírito Santo está fazendo o serviço que precisa ser feito. O homem de fato morreu e nasceu de novo. Vocês são o sal da terra. Vocês são o único sal que essa terra tem. Ora, se o sal vier a ser insípido ou sem sabor, como lhe restaurar? Como é que o sal se torna insípido? Essa pergunta é muito legal, né? Como é que eu, se sou sal da terra, me torno insípido? O que você está pensando? Fala aí. Qual que está sendo sua Cara, linha eu de raciocínio? penso e creio que quando o meu relacionamento com Deus, quando eu deixo de ter esse relacionamento dia após dia com Ele, porque Salmo 1 fala assim, bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor. Esse homem ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Se eu não tenho esse relacionamento, a vida vai perdendo sabor. Eu vou falar do que para as pessoas? Eu vou falar das coisas que o mundo fala hoje. Filosofia me torna insípido. Coisas comuns. Aí eu começo a entrar em vãs discussões, falas aleatórias, chocarrices. O barato que a gente fala de comunhão, né? Mas ser discípulo de Jesus não é ser comum. A gente fala sobre ter comunhão, mas ser discípulo de Jesus não é comum. Porque comum Não é uma vida coisa comum. Comum é ser natural. Comum é as coisas conforme ela anda. Isso que você está falando, mano, é uma vida sobrenatural com Deus. Sabe como é que eu penso assim, como é que começa essa se tornar insípido? Eu levanto hoje e falo, hoje eu não estou muito a fim de meditar na palavra, não. Ou então já agarra fazer as coisas logo, né? Quem nunca, né? Eu já passei por essa situação. Pô, cara, Vou meditar rapidinho. Não. Simplesmente você agarra fazer coisas. Por exemplo, assim, ó. Eu vou dar um exemplo comum que pode acontecer com qualquer um. Você levanta e, cara, isso daqui pode ser bênção, mas na maior parte do tempo isso daqui não é, cara. Isso daqui é um problema, velho. Aí você levanta cedo. Qual a primeira coisa que você faz? E aí você vai e pega o celular, daqui a pouco você vê uma mensagem de uma pessoa que estava esperando, alguma coisa assim. Aí você já se distrai com aquilo ali. Daí você vai pra outra. Aí você, daquilo que você viu primeiro, você já vai pro outro. Cara, daqui a pouco acontece alguma coisa, você tem que, sei lá, socorrer alguém na tua casa, sei lá, um filho, alguma coisa assim. E daí? Acabou. Porque daí você vai se distrair com a outra e com a outra e com a outra coisa. Então, esses dias atrás o Senhor falou comigo e eu escrevi lá na parede da minha casa, lá naquela preta, sabe? Eu escrevi assim, uma baita de uma revelação, né? Ó, presta atenção você que tá ouvindo. Pensa numa revelação profunda.
em primeiro lugar o Senhor, depois todo o resto. Mano, isso está escrito de Gênesis a Apocalipse, né? Não assim com essas palavras, mas o que a gente vê na palavra do Senhor é isso. O Senhor em primeiro lugar, cara, depois todo o resto, mano. E E aí, na verdade, eu tenho pego isso. E, na verdade, eu tenho pego isso pra me autodisciplinar, cara. Pra criar uma disciplina pra mim, pra minha casa, entendeu? De colocar o Senhor no lugar dele, colocar ele no lugar certo. Ele primeiro, cara, depois todo o resto. Não importa o que vai ser depois, mas a primícia é do Senhor. E aí a falta desse relacionamento, dessa comunhão diária com o Senhor, vai esfriando, eu vou me tornando insípido. E aí o que eu já vou dizer, porque isso já aconteceu comigo. Eu acordo de manhã já com todas as preocupações do dia, com todas as aflições do mês. Por quê? Porque eu deixei de ter um relacionamento com um pai, que eu sei que cuida de mim todos os dias, que não tirou os olhos de mim. E ele não tirou os olhos. Eu decidi não ter comunhão, não ter relacionamento com ele. Eu decidi, mas já li isso daqui, vou ler de novo. Pô, mas de novo, o que eu vou... Eu já sei isso aqui. Olha a soberba, o orgulho entrando, porque eu já li 30, 40, 50 vezes. O versículo 16, manos, Jesus fala o que acontece quando o sal perde o sabor. Ele está dizendo assim, ou seja, fazendo aquilo ali, sendo sal e sendo luz, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, vamos pensar no sal perdendo sabor, o que é? É quando os homens não veem a minha luz através das boas práticas de vida que eu tenho e, por consequência, eles Não sequer glorificam. reconhecem a existência ou a vida de Deus. Eu ouvi um homem de Deus das antigas, né, desses bem raiz, falar uma vez que a culpa do ateísmo é da maioria dos cristãos, por causa da vida que não expressa a luz verdadeira ou o sabor verdadeiro que Cristo ordena que se expresse. É uma visão diferente um pouco do texto, porque Jesus não está ordenando, ele está informando. Ele está dizendo que a obra da cruz nos tornou o sal da terra. Nós temos a condição de salgar, mas esse salgar, esse sabor, vai acontecer no momento em que os homens observarem a minha prática de vida e glorificarem o Pai que está no céu. Uma coisa que eu metabolizo aqui é que o fato dos pais de glorificarem o Pai é porque eles vão ver a prática do Beto, mas vão falar assim, eu conheço o Beto. Ele não faria isso sozinho. Só pode ser Deus. E as boas obras De fato. aqui, por ser sal e por sal luz, elas vão ser uma sequência natural do meu dia a dia. Eu não vou precisar me esforçar para fazer uma boa obra. É uma consequência natural. É natural de quem Do anda filho. com Deus agir como ele age. É isso aí. Bom, se ele perdeu o sabor, para nada mais presta senão, lançado fora, ser pisado pelos homens. Aí eu sei que tem algumas historinhas aí que se conta, né, a título de aprofundamento teológico, de que o sal era usado para fazer as estradas, não sei o que, coisa errada. E tem verdade nisso aí, mas Jesus não está falando de fazer estrada aqui. Jesus está falando de se tornar inútil, porque se perdeu o sabor. É disso que Jesus está falando. Para nada mais. Para nada mais presta, O a Je- não ser... ser Jesus pisado já pelos definiu o que é estrada, o que é o que não é aqui. Para nada mais presta. Se o senhor falou, não presta para nada. De Pronto, repente, o que é nada? Nada. Pronto. Nada e tudo é a mesma coisa, né? Nada De e repente, tudo essa é questão tudo. de fazer Ou a nada. estrada é porque não tinha mais sabor mesmo, foi jogado mesmo na estrada para Pois é. ser pisado. Mas né? ainda haveria uma utilidade, né? Mas, E ó, o que diz aqui na Almeida Verdade. Corrigida e Fiel. Para nada mais presta, senão lançado fora, Aí, ser pisado pelos homens. exatamente. Ele está falando de um quadro de total inutilidade. Nada mais. Se eu que sou sal me recuso a salgar, como? Através do meu procedimento prático de vida, para nada mais eu presto. Eu fico olhando essas relativizações. Para consolar o humano. Né? Isso é muito estranho, porque quando você começa a relativizar algo que o senhor deixou explícito e específico, como é que a pessoa vai continuar lendo um texto simples ou um texto mais profundo, como alguns que Paulo deixou? Se as pessoas não Entenderem com simplicidade. relativizam isso aqui que o senhor deixou simples
Ele falou, não, para nada mais presta. Mas eu não preciso divagar sobre isso. Eu Se só não tenho- entender uma coisa o simples, Senhor né? já falou, eu não preciso achar que é a estrada, que é a casa, qualquer coisa, porque o Senhor falou que para nada mais presta. Na versão que o Eric leu ali, ainda ele fala para quê? Como é que é na tua versão ali que tu leu na corrigida? Para Senão- nada mais presta, Senão- senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Simples, mano. Lançado fora, não serve mais para nada. Aí 14 ele continua reforçando esse pensamento. Ó, vocês são a luz do mundo. Ele não disse que você tem que ser. É. Se disse é. E ó o nível de lógica que Jesus põe sobre o assunto. Peso. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o Eu monte. acho muito legal isso. Eu viajo bastante, o Beto também. Toda vez que eu tô viajando de noite, que está às vezes num raio Um vale. longe de só plantação, Mato Grosso, né, Beto? É bem você olha de longe, assim. Uma que eu gosto muito é Rondonópolis. Rondonópolis, cara, Você é tá o uns mais 200 legal. quilômetros de Rondonópolis, você vê a cidade lá e fala, cara, não tem como esconder mesmo. Tá lá aquele troço Rondonópolis você grande. enxerga 20 quilômetros Não de é, chegar, cara? você tá enxergando a cidade. É muito legal bacana isso. Porque não tem como uma cidade edificada se esconder. Não tem como ser natural. Se é uma cidade edificada. De fato. Agora, olha o segundo exemplo que Jesus dá. Nem se acende uma candeia ou uma lâmpada para se colocar debaixo do alqueire ou da mesa. Antes, se coloca no velador, no ponto mais alto, e ilumina todos os que estão na casa. Por que Jesus usa esses dois exemplos? Já parou para pensar? Você pode ser uma cidade edificada em cima de um monte. É impossível esconder. É verdade. Ou você pode ser uma lampadinha acesa que alguém pode botar debaixo da mesa. Exatamente. Verdade. Embora não seja esse o objetivo dela. O objetivo dela é você botar no ponto mais alto e ela iluminar todo mundo. E ó, Mas, ó, existe uma predisposição, uma suscetibilidade numa lâmpada de ser posta no lugar errado. Mas uma cidade edificada sobre o monte, quem põe ela no lugar errado? Quem vai mover ela, né? e a lâmpada também, cara, você pega um lugar escuro, você vai pegar a luzinha que for, ela vai chamar a atenção. Ela pode estar no lugar errado. A vida em Cristo Jesus, como igreja, é uma cidade edificada sobre o monte. Exatamente. Não é uma lâmpada que varia de acordo com quem está manipulando ela. Exatamente. De fato, cara. E o bacana é que ele fala ainda, ó, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, que alumia a todos os que se encontram na casa. Então, se a casa daquele que recebeu essa vida do Senhor não é tocada, tem algo errado no eixo da fé dessa casa. Porque, de fato, a casa toda vai sentir. Se tiver um Todos os que estão discípulo lá, próximos vai vão sentir. ser afetados. Vão ser impactados, vão ser afetados. Isso mesmo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Agora Jesus está dando uma ordem. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Aí ele define o que é brilhar a minha luz. Para que vejam as vossas boas obras, E a sua glorifiquem. prática de vida. Que boas obras são essas? É caridade? Será? É o quê? Mano, são as práticas que ele descreveu do versículo 1 ao 12. Exatamente. Dependência total dele. Os homens vão ver as minhas práticas, que foram descritas de 1 ao 12, e vão glorificar a Deus que está no céu. Porque como é que ele vai ver uma situação que era para eu estar chorando, eu chorar realmente, crendo que serei consolado? A quem ele vai atribuir glória quando eu ver um homem com o meu gênio, com a minha atitude, ser manso? Não, isso não pode ser. Eu Exatamente. conheço Eric. Ele Só arruma pode ser encrenca. Deus, né? Só pode ser o Senhor. E como que uma pessoa como o Danilo ou o Gladstone pode ser humilde de espírito? Como é que Só essa pode ser pessoa assim. se humilha desse jeito, se esvazia desse jeito? Não tem um troço. É Deus. Tem algo ali. Vamos falar um pouquinho sobre isso, manos? Pensa bem. Quando eu confesso os meus pecados, quando eu abro a minha vida, quando eu me permito tocar, o que eu estou fazendo senão brilhando a minha luz diante dos homens? Tem umas situações assim curiosas. Tem irmãos que passam semanas sem confessar um pecado sequer. Aí você fica pensando assim, cara, será que esse cara tá tão bem assim mesmo? Eu também inveja santa às vezes, né? Não dá não. Poxa. Não dá não, porque eu sei que toda a aparência do homem cai diante da verdade. Mas E é justamente por isso que eu também não devo permitir nenhum elogio a mim por nada do que eu faço. lisonja. Eu não preciso ser grosseiro, não preciso ser ríspido,
Mas eu preciso me posicionar em relação à verdade. Eu preciso glorificar o Pai que está no céu. Se a pessoa que viu está enganada com a sensação de que fui eu que fiz alguma coisa, de que existe algo admirável em mim, a verdade me exige que eu me posicione. Amém. Jesus deu um exemplo perfeito, né, cara, quando isso daí aconteceu Bom com ele. mestre, por que você me chama de bom? Você não sabe que bom é só o Pai que está no céu. E olha que pensa num cara que tinha moral para dizer que era bom. Pois é, tinha mesmo. Se ele dissesse assim, tu me chama de bom, e eu sou mesmo, ele não estava errado. Mas assim mesmo Fala, se esvaziou. Mano, os homens precisam ver a nossa luz. E eles vão ver quando nós agirmos como o Senhor agiu. Amém. Se Jesus, com toda gentileza, amor e profundidade, corrigiu um homem que estava tentando bajular, lisonjear ele, por que nós precisamos fazer diferente? Se fazemos, é pecado. Se eu não confesso meus pecados diante dos meus irmãos, eu estou em pecado. Preciso entender isso. Eu estava conversando com um dos meus filhos e ele estava falando comigo, não, pai, o problema é que eu não gosto de falar dos meus sentimentos. Eu falei, ótimo, é uma característica pecaminosa. Porque não abrir o seu coração, não se expor para ser corrigido, não se expor para receber cura, erra o alvo de Deus, é pecado. Ainda que se justifique em uma linha de temperamento seu. É. Então, amados, obedecer o ensino de Jesus do versículo 1 ao 12 vai fazer com que a nossa luz brilhe diante dos homens e eles vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Você está falando do exemplo do seu menino, eu estou lembrando da volta do texto. Não se esconde uma lamparina acesa embaixo da mesa. Não falo dos meus sentimentos. Não reparto do que está no meu coração. Cara, eu tenho essa tendência a um radicalismo, né, a um exagero terminológico e tal, por causa do meu temperamento. Eu não vejo problema nisso, não. Se isso não trouxer pecado, nenhuma falta de amor. Mas considera comigo uma coisa, cara. Qual fé, qual prática de vida é necessário para eu ser comparado com uma cidade em cima de um monte? Pensa no contexto da antiguidade, onde não havia estradas, mapeamentos, propriedade privada como existe hoje. O cara estava no ermo, perdido. De repente, a muito longe ele vê uma luz. E ele seguia. E ele encontra uma cidade edificada. A esperança que o cara tinha quando via aquela luz. Opa, encontrei alguém. A chance de beber, de comer. De sobreviver. Fugir dos perigos da noite. Chegava até feras, um up, né, bandidos. do cara ali. O cara tava ali desamparado, cansado. Chega a renovar as energias. Caraca. Eu fico pensando em que tipo de fé é uma cidade edificada sobre um monte. Me atrai esse cenário. Aqui no versículo 13 ao 16, amado, Jesus firma a identidade de um discípulo dele. Ó, o discípulo dele não é quem se reúne conosco, não, tá? Discípulo de Jesus é aquele que nasceu de novo e faz a vontade do Pai, a ponto de isso ser melhor para ele do que água e comida. Jesus uma vez disse assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse é um discípulo de Jesus. A obra de quem? De Deus. De Deus. A sua obra, né? Não é a minha obra. Não é a minha, nem é o meu jeito. É a obra dele. Versículo 17, Jesus começa a falar, realinhar a expectativa. Os judeus tinham uma expectativa messiânica acerca de Jesus, de que ele ia restaurar a aplicabilidade da lei, ia gerar um impacto político, social, de tal forma que ele ia desbancar o Império Romano e levantar novamente o Império Israelita. O Império Israelita. Só que não era esse o tipo de Messias que ele era. Que tipo de Messias que ele era, Eric? O meu reino não é desse mundo. Eu não sou daqui. Se meu reino fosse desse mundo, os meus seguidores agora lutariam por mim. Era um reino que não podia ser visto, né? Era um reino que não tinha visível aparência. Ninguém podia dizer ele está aqui ou ele está lá. Ou era o reino que começa dentro do homem. Deus e o Beto, Deus e Danilo, Deus e Eric, Deus e Gladys, Deus e João Vitor. Não tem ninguém junto.
O cara continua assim sozinho? Não. O próprio reino me leva a uma vida comunitária em torno da presença de Jesus. Mas ele começa com Eric e Deus cara a cara. Cara, eu gosto de criar metáforas, né? Então, eu estava pensando que esse encontro é como você está descendo num Ford Ka a 140 km por hora, nem sei se Ford Ka chega a essa velocidade, na Avenida Brasil, você dá de cara com o FH 440. É o teu encontro com Deus. Queridos, você não é mais o mesmo, né? Se o encontro que você diz que Não teve sobra com nada Deus, de você depois. se o encontro que você diz que teve com Deus não te mudou em nada, se você é a mesma pessoa, cara, deixa eu te ajudar. Tu não encontrou Deus, velho. Tu encontrou algum falso ídolo da modernidade que alimenta o imaginário coletivo evangélico. Porque o Deus, Pai de Jesus, o verdadeiro Criador do céu e da terra, quando você encontra com ele, você é moído, cara. O profeta Isaías profetizou que aquele que cair sobre essa pedra se esfacelará, e aquele cuja pedra cair em cima será moído. Ele define o encontro com Deus assim. Como é que posso esperar ter um encontro real com Deus só porque eu frequento os cultos ao domingo? Como se isso tornasse ele mais Deus? Como se a minha atitude religiosa compensasse ele pelo sacrifício dele? É sério mesmo? Você acha que a recompensa da obra dele é você frequentar as igrejas? Frequentar discipulado? Obedecer o seu pastor, seu discipulador? Eu queria te aconselhar a parar de se enganar hoje. Porque o Evangelho devastou meu Senhor, meu Mestre. Não existe a possibilidade do mesmo Evangelho não me devastar. Porque basta ao discípulo ser igual ao seu Mestre. Também. O mais alto nível que eu e você podemos chegar é se nós formos devastados pelo Evangelho que devastou o Senhor, a fim de que a nossa vida sirva de adubo para outros que virão. E essa vida que você descreveu aí, essa vida mesquinha, digamos assim, sem o fogo do Senhor, muitas vezes a pessoa até nem frequenta templo nenhum, ela não vai em lugar algum. Se for também nesse nível, não está fazendo boa obra, mas tem um coração caridoso. Dá bons presentes, distribui a sua renda com os pobres. Nem assim vai herdar o reino dos céus. O Senhor não veio para os caridosos. O Senhor veio para aquele que quer ser transformado. O Senhor veio para aquele que quer ser totalmente transformado, totalmente mudado. A gente fala tanto sobre caridade que pode dar a sensação que a gente é contra a caridade. A Bíblia conta a história de um homem que era centurião romano. O centurião romano era um soldado especial, era um soldado de alta classe. E ele era consagrado aos deuses romanos, inclusive. Ele tinha uma aliança nas trevas. Só que esse centurião romano, que morava em Cesareia de Filipe, se chamava Cornélio, ele era um homem piedoso. E um anjo do Senhor visitou ele e falou assim: olha, o Senhor, as tuas esmolas subiram até Deus. Pronto. O Senhor viu a atitude com que ele acudia ao necessitado. E por isso Deus então envia Pedro até ele para anunciar o Evangelho. E diz a palavra que enquanto Pedro anunciava o Evangelho, ele e a família foram cheios do Espírito Santo. E aí Pedro entra numa sinuca de bico. Como é que eu posso negar batismo àqueles que receberam o Espírito Santo como nós? Isso era uma confusão que o Espírito Santo colocou Pedro ali, cara. Ele tinha que explicar agora para toda a igreja de Jerusalém que ele foi pregar porque Deus tinha mandado. E que os caras tinham recebido o Espírito Santo. Gentil ainda, né? O centurião. O centurião ainda. Então, é maravilhoso pensar em como Deus desmonta os padrões humanos. Deus não se limita aos padrões que os homens inventam. E os homens inventam padrão com a facilidade incrível. Padrão que ele não criou. Exatamente. Não obstante, Deus firma e reestabelece os seus princípios. Então, por exemplo, nós, como bons pessoas que tiveram formação evangélica, aprendemos, ou cristãos de modo geral, muitos católicos também têm essa formação, nós aprendemos que lei é coisa de fariseu. Lei é para judeu. E quando você pensa nas 316 leis de Moisés, eu até concordo. Mas aqui, no versículo 17 em diante, Jesus está falando do decálogo, dos 10 mandamentos. Olha o que ele fala.
Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar. Eu vim para cumprir. Ó, lembra que isso aqui é o início do ministério do Senhor. Ele já sabia que os homens iam reagir como se ele estivesse querendo subverter o princípio. E, na verdade, ele está dizendo assim, eu não vim subverter, eu vim sequer relativizar. O que eu vim fazer é ensinar vocês a cumprir de verdade. E se ele cumpre, e eu chamo ele de Senhor e Mestre, qual é a minha expectativa, manos? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Olha, não vai cair em desuso. Não vai cair, não vai deixar de vigorar essa lei. Até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, ó, Jesus sabe exatamente que aquilo que eu faço ensina mais do que o que eu digo. E Jesus também sabia, e disse mais para frente, de que os fariseus eram os homens que falavam assim, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Aquele que assim ensinar aos homens será considerado mínimo ou desqualificado no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, manos, observar é mais do que ler, viu? Tá falando, aqui É na cumprir, tradução né? fala cumprir. Ah, ótimo. Cumprir e ensinar, esse será considerado grande ou adequado no reino dos céus. E aí, por fim, ele piora a situação. Porque eu digo a vocês que se a vossa justiça, a vossa capacidade de obedecer essa lei, não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Vamos meditar na lei? Porque Jesus está falando da importância da lei. Vamos ver o quanto nós aprendemos que lei não é coisa para cristão, é coisa para judeu. Ó, e a gente estava pensando no versículo agora, foi inclusive Paulo, né, que escreveu, e às vezes a gente usa isso até para dizer que a gente não vai cumprir a lei, né? Porque o fim da lei é Cristo. Não, Cristo botou um fim em toda a lei. Mas se eu parar para olhar os 10 mandamentos, cara, aquilo é para minha vida. Como é que eu posso não observar aquilo? Se eu for um tolo. É isso aí. Ou escolher alguns mandamentos me são convenientes, outros não. Qual é O esse daqui? fim da lei do pecado é É Cristo. Cristo. É isso aí. Mas aqui, ó, Cristo está dizendo de que até que os céus e a terra passem, nenhum tio, nenhum i vai ser revogado dessa lei. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, né, para não ficar pegando um versículo isolado e Exatamente. usar isso. para nossa Para conveniência. justificar um Para entendimento. justificar um entendimento nosso. Sabe como é que é o nome disso, mano, na teologia antiga? Analogismo. Eu tenho uma determinada ideia, aí eu pego um texto fora de contexto e valido dizendo que aquilo vai ser, que a minha ideia está certa por causa disso, disso e disso. Então vamos meditar na lei, porque Jesus, nos próximos versículos, vem explicando como é que eu posso exceder a justiça dos fariseus. Ele abandona a letra da lei, da tradição dos anciãos, e ele vai para o espírito da lei. Então vamos lá. Aonde está a lei? Êxodo 20. Êxodo 20. Não sei qual é a tua linha de fé, mas talvez você pode estar todo arrepiado aí agora, porque eu estou falando do livro de Êxodo. Não é uma crítica também não, só uma característica, uma constatação. Mas em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, antes de ler Êxodo, eu vou ler algo para você. Salmo 19, versículo 7, nos diz assim, ó, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Essa lei que está aqui, queridos, não é todas as escrituras. É o decálogo. Essa é a lei do Senhor. A lei que o Senhor deu a um povo com quem ele pretendia ter um relacionamento. Deus cria o homem
porque queria ter o homem como sua família, um relacionamento. O homem anda de forma independente e se afasta de Deus. Abandona o caminho do relacionamento, da intimidade com Deus. Ao longo da história da humanidade, nós temos Enoque, nós temos Noé, nós temos Abraão e temos diversos homens com quem Deus traz para perto buscando relacionamento. E temos incansáveis histórias de homens que se afastam do Senhor. Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, tem os seus 12 filhos, e no final de sua vida, por conta de fome na sua terra, ele vai morar no Egito. É muito bem recebido, porque Deus já tinha provido socorro através da vida de José. E lá no Egito, o tempo vai passando e o povo prospera, cresce, e o faraó, temendo o crescimento do povo, faz deles escravos. O Senhor, então, salva o seu povo da casa da escravidão, o que começou com um acolhimento, com um suprimento, se transforma numa escravidão. Deus, livrando o seu povo da casa da servidão, chama eles para lhe fazer uma festa no deserto. Eles atravessam o Mar Vermelho, Deus salva eles do exército de Faraó. Na beira do monte, Miriam com seu pandeirinho, e tambores, e festa, e trombeta, e eles cantam, dançam e salmodiam ao Senhor, pelo livramento que tinham recebido. No pé do monte, o Senhor fala, pronto, agora eu vou cumprir o meu propósito. Eles serão meu povo, e eu serei seu Deus. Eu vou construir com esse povo um relacionamento. Onde eles passarem, a minha sombra vai junto com eles. E as pessoas vão falar, Deus passou por aqui. Deus então se manifesta no monte e dá os 10 mandamentos. Quando termina essa cena, está descrita em Êxodo, o monte está que é fumaça preta pura, fumaça escura, relâmpagos, trovões, e aquela voz poderosa saía do meio do monte. E Deus fala para o povo, agora todos se acheguem até mim. Quero falar com vocês. Quero falar, papai quer falar com vocês. E aí eles falam assim, Moisés, vai você. Não, gente, vocês estão doidão? Deus não vai matar vocês. Deus está fazendo isso para vocês terem o temor dele no seu coração. Vocês podem se achegar. Não, se nós formos, nós morreremos. Vai você. Morre você. Dali em diante vieram todas as outras leis. E se você não Mas morrer... para o povo com quem ele queria ter um relacionamento, ele deu 10 mandamentos. A opinião de Deus, em Salmos 19:7, sobre a lei é o seguinte, ó, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Foi lendo esse texto que o Senhor restaurou no meu coração o amor pela lei dele. Só que não é só a lei que deve ser observada. Ó. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria a quem é símplice. O que é o testemunho? É quando eu falo daquilo que eu vi ele fazer. Viu, ouviu, só uma testemunha. O preceito do Senhor é reto e alegra o coração. Preceito é aquilo que vem antes do conceito. É eu entender o porquê que a lei disse o que disse. O mandamento do Senhor é puro, ilumina o olho. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O juízo do Senhor é verdadeiro. Todos são igualmente justos. Olha como é que ele define a lei, o testemunho, o preceito, o mandamento, o temor e o juízo. Olha como ele define. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro muito depurado. São mais doces do que o mel e o próprio destilar dos favos. Além disso, é por meio deles que se admoesta o teu servo. Em os guardar, a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas?
Senhor, absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então eu serei um homem irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Vou falar de novo, ó. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Já viu esse gesto? Yeah. Em filmes antigos do Oriente Médio tinha-se esse hábito. É isso que quer dizer. Que o falar da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, depois de eu lançar a âncora, que a palavra de Deus diz que a lei é boa, vamos ler Êxodo 20, por favor. E Salmos 1 ainda fala que feliz é o homem que medita nessa lei de dia e de noite. Ah, não, diz que tem o seu prazer Na lei e do Senhor. nela medita de dia e de noite. Então só falou meditar. Deus... Oi? Não é só meditar, você Não tem é que se só deleitar. É encontrar prazer, prazer, Prazer e alegria alegria. nisso. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Está vendo que ele dá a lei e o preceito? E dá o testemunho? E dá o juízo? E dá o mandamento? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Jesus um dia citou a tradição dos anciãos, quando ela define que os 5 primeiros mandamentos correspondem a amar a Deus sobre todas as coisas. E os 5 últimos, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, ó, não ter outro Deus, não fazer escultura de imagem, não tomar o nome dele em vão, guardar o dia de sábado e o observar, honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas. Não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho contra meu próximo, não cobiçar nada do meu próximo, amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Olha a história, só para confirmar essa historinha que a gente contou antes aqui, ó. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clangor da trombeta e o monte fumegando. O povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram então a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não tenham medo. Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis.
O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Aí, então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, visto que dos céus eu vos falei. O alvo era todos se achegarem àquele monte. Mas eles enviaram um mediador. Eles não queriam um compromisso de terem que sustentar a sua vida com aquele que os criou e que pretendia ter com eles um relacionamento. Manos, o que aconteceria se aquelas, em média, de 5 milhões de pessoas se achegassem? Nossa, eu não consigo nem imaginar. Aí nasceu a religião. Exatamente. Aí nasceu o processo religioso. A Eu necessidade de tenho eu ter medo alguém de Deus, eu para preciso me que alguém... intermediar com Deus. Isso mesmo. A necessidade de eu ter alguém que me fale de Deus. E eu não me achego a Deus. Eu não vejo Deus como um cara sentimental, carente, nada disso. Mas eu fico pensando na frustração de um pai que deseja o filho próximo e ele simplesmente não se achega. Não é? E ó, é uma maravilha quando a gente começa a cuidar de outras vidas e você começa a perceber isso. Quando você traz o cara pra comunhão, pra perto, pra beber da vida, pra desfrutar, o cara simplesmente não quer, velho. Não responde. Olha, E não é maldade, às vezes o cara tem medo. Às vezes o cara tem dor. Mas a frustração amorosa que isso causa. quando a gente olha para nossa casa, né, que a gente... Quantas vezes a gente já pôde compartilhar um com o outro, assim, sobre... Cara, eu não sei como que eu faço para me achegar perto do meu filho. Eu não sei o que fazer. Quantas vezes a gente já chorou uns com os outros por causa disso? E eu... A boa notícia é que nós, a igreja, aqueles que nasceram de novo, é o povo que respondeu ao chamado da intimidade com Deus. Então, se você tem dificuldade com intimidade com Deus, eu tenho uma boa notícia para te dar hoje. É só você nascer de novo, que isso vai passar a ser o seu prazer. Sabe quando Deus te acorda de madrugada? É porque Ele quer estar contigo, velho. É. Sabe quando Ele te chama no meio do expediente? É porque Ele quer estar contigo, velho. Entra na nuvem, velho. Vai pro meio da fumaça, dos trovões, da trombeta. Abraça o teu medo e vai diante de Deus. Ele quer ter intimidade conosco. Aqui, ó, não existe vida de obediência sem intimidade com Deus. O primeiro passo da obediência é a rendição à intimidade. Eu lembro quando eu me converti, Gladys, o peso que tinha e o medo que eu tinha. Às vezes eu ouvia o Senhor me chamar para alguma coisa e falava, ixi, ferrou, agora eu tô lascado. Só que a tendência natural, por 28 anos eu fui um bom evangélico. Mas eu tinha medo. E eu não me achegava. Mas depois de nascer de novo, depois de 28 anos como evangélico, eu nasci de novo. Depois de nascer de novo, o olhar dele já era suficiente para eu ir na direção. Eu tinha perdido medo? Não, eu continuava com medo. Mas eu não estava nem aí, mano. O amor, a sede, a fome dele era maior que o medo. Então o evangelho só começa quando você se apaixona pelo Senhor. E o evangelho só se mantém quando você se mantém apaixonado por ele. Não pense que ele aceita uma noiva morna, fria. Ele não está ali para isso não, mano. Eu estava pensando que talvez um dos eixos até, falar por conta de uma experiência minha, de não conseguir me relacionar com Deus e sempre ver Deus de longe, e toda vez que eu entendi que Ele estava me chamando, eu falei assim, cara, lá vai eu tomar uma bronca de novo, lá vai eu ser chamado a atenção de novo. É porque eu tinha um eixo troncal que eu tinha que resolver com o Roberto, meu pai terreno. Porque da mesma forma eu me relacionava com Deus, eu não me dava o relacionamento, porque via também que Deus só me olhava com olhares de crítica. No dia em que eu decidi pelo batismo, eu precisei resolver essa questão. Eu fui até ele, pedi perdão por isso, e liberei também perdão sobre a vida dele, porque eu tinha muitas acusações contra ele. A partir daquele momento, eu entendi que eu poderia me achegar a Deus como um pai que me ama.
que olha para mim com olhos de amor, que vai me corrigir muitas vezes, mas é um pai que me ama. E eu posso me achegar até ele. E ó, esse assunto a gente vai ter que continuar agora na próxima live, porque ele só começou. Mas vocês estavam falando e eu estou lembrando de uma palavra. Como eu falo para os manos, quando eu estou lendo a Bíblia, eu pego um banquinho e sento lá na história, né? Vocês estão falando, eu estou lembrando do Senhor falando com a samaritana. Que a água que eu der para você beber, você nunca mais vai ter sede. Ah, se você soubesse quem te pede. Eu acho legal que no... Ô, mano, vocês creem que Deus e Sim. Jesus é um só? Sim. Ué, Sem dúvida. O Deus que esteve no monte chamando o povo e que viu o povo negar, diz pra samaritana. Ah, se você soubesse quem tá te pedindo Cara, água. ele foi lá por causa dela. E ó, nessa palavra que eu falou. Nossa, Ele eu foi gostei lá dessa daí, peguei essa por daí. causa Ele foi lá dela. por causa dela. É. Uau. E esse o Eric falou agora, você crê que Deus e Jesus é um só e o Espírito Santo também? Deuteronômio 6:5. Ele fala que ele Ouve, ó Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é único. único Deus. Obrigado, audiência, hoje foi fantástico. Aproveita aí que nós chegamos ao final, né, dessa etapa e se prepare já, programe o seu tempo para você assistir o próximo vídeo da série, a Sã Doutrina. Confira aqui embaixo se você está inscrito no canal, se você ativou as notificações para você receber com exclusividade o conteúdo que a gente tem compartilhado aqui, para você ser avisado assim que ele sair, né? E você possa aproveitar aquele tempo para consumir esse conteúdo que nós temos certeza que vai te abençoar. O desejo do coração de Deus é alcançar o seu coração e alcançar outras pessoas. Então, compartilhe esse conteúdo para que esse conteúdo chegue a outros lares, chegue a outras famílias, a outras pessoas. Nós queremos que você impulsione esse canal, que você impulsione esse conteúdo, né, justamente com essa intenção. Então, deixa aí o seu curtir também. E se houver desejo no seu coração, a gente ficaria muito feliz se você fizesse algum comentário aqui embaixo, né? E se ficou alguma dúvida, alguma coisa assim a respeito do que a gente falou hoje, você pode deixar o seu comentário que a gente vai com certeza responder. Isso mesmo. Convida nós para um café, para um churrasco, ou até tomar água. Mas vai. Nós somos bem cara de pau. Isso aí. Um abraço então, pessoal. Deus abençoe a todos, viu? Até a próxima.